meu, tipo assim, você é o tipo de pessoa que passa cola errada na hora da prova, que pra se vingar de alguém dá uma de fominha na hora do futebol, tá ligado? É umas paradas assim, você fica meio intrigado pra entender o que que é o podcast, né? O que que é o programa dele, tá ligado? Só que, assim, beleza, aí o nome é tipo Provocações Filosóficas. Uhum. E aí eu fico me perguntando, por que o Por que o Agnaldo Timóteo foi convidado por pro que programa? Exatamente. Não, você sabe o que é pior? O Agnaldo Timóteo dá umas puta invertida no Abu Janra. Porque o Abu Janra é comunista, né? Aham. O Agnaldo Timóteo começa a falar assim, caraca, mas não funciona em nenhum lugar do mundo, velho. Você tá louco? Ele vai falar as paradas do Fidel Castro. Ele falou assim, cara, Fidel Castro, ele vai passar no médico na Europa, ele não vai passar em Cuba, sabe por quê? Porque a saúde de Cuba é uma merda. Mano, o Agnaldo Timóteo engole o filósofo aí. Tá O ligado? filósofo. Ele é O ator, né, na verdade. Mas É que nem o Peninha, qual que é o nome dele? Rafael Bueno? Mano, no... É o Bueno. Eduardo Bueno. Eu Que acho o que cara é uns atores, né? Uns malucos assim. mas eu acho que ele tem alguma formação em história, eu acho. Deve Mas ter, ele deve fazia, ter. se não me engano, ele fazia o TV Pirata, sabia? Eu acho que ele fez o TV Pirata. Ele fazia junto com o Pedro Cardoso. Muito ruim, hein, velho? Nossa, TV Pirata é? horrível, muito chato, cara. Tipo, na moral, nem o pessoal que é velho hoje, eu vi muita gente que é velha hoje, volta atrás pra ver as coisas e fala, cara, TV Pirata não era bom, velho. E tipo assim, ninguém fala isso do Escolha do Professor Raimundo e tudo mais. Aliás, eu tava pensando muito no Escolha do Professor Raimundo hoje por causa do Rolando Lero. Você lembra do Rolando Lero? Tá, o Rolando Lero é um cara que, tipo assim, o lance dele é que ele chegava lá, ele falava uns puta negócio assim filosófico e ele não respondia nada nunca, tá ligado? Tipo, o lance dele... Tá, eu sei que personagem. Você sabe quem que era? Que na nova versão foi o Marcelo Adnet que começou a interpretar ele. Ele começa a dar uns migué, né? Então ele vê o jogador de basquete, o Dostoiévski das quadras de Nova York, uma coisa assim, né? Sim. Eles usam uns adjetivos nada a ver. Ele falava do professor, o senhor é um Pelé da intelectualidade. Mano, eu tenho a impressão de que todos os intelectuais hoje são Rolando Lero, tá ligado? Tipo assim, os caras não falam nada coerente, mano. Só que eles falam uns negócios citando Kant, tipo, e nada. Como é que os caras conseguem pegar esse tanto de autor complicado e não explicar uma parada, tá ligado? Eu não entendo, mano. Rolando Lero. Agora sim. Amado mestre, a vossa voz contém os nutrientes do saber que fazem fecundar as flores da nossa inteligência. Falar. Eu acho que o senhor está chamando a minha voz de esterco. Mas, lirismo à parte, me responda. Sim. Como foi que Ernest Hemingway se matou? Ele o quê? O quê? Não. O Ernest Hemingway, o nosso Memê se matou? Eu não acredito. Mestre? Que Memê? Memê o quê? Ernest Hemingway nunca foi Memê? Escritor famoso. Sim, eu não sei. O mais famoso escritor do Jogo do Bicho no Rio. Ali em Copacabana. Qual foi o primeiro som que você identificou? O peido. Olha aqui, nós estamos lançando o Kit Preta Gil. Vários equipamentos necessários à sua formação intelectual. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma berinjela. Declaração em juízo. Peço desculpa de ser o sobrevivente. Não por longo tempo, é claro. Tranquilize-se. Mas devo confessar, reconhecer que sou sobrevivente. Se é triste e cômico ficar sentado na plateia quando o espetáculo acabou e fecha-se o teatro, mais triste e grotesco é permanecer no palco, ator único sem papel, quando o público já virou as costas e somente baratas circulam no farelo. Reparem, não tenho culpa. Não fiz nada para ser o sobrevivente. Não roguei aos altos poderes que me conservassem tanto tempo. Não matei nenhum dos companheiros. Se não saí violentamente, se me deixei ficar, foi sem segunda intenção. Largaram-me aqui. Eu estudo.
e lá se foram todos, um a um, sem prevenir, sem me acenar, sem dizer adeus, todos se foram. Houve os que requintaram o silêncio. Não me queixo, nem o censuro. De certo não houve propósito de me deixar entregue a mim mesmo, perplexo, desentranhado. Não cuidaram de que um sobraria. Foi isso. Tornaram-me sobrevivente. Isso foi declaração de juízo de Carlos Drummond de Andrade do livro As Impurezas do Branco. Eu só queria... Eu ia fazer a introdução, mas beleza, pode falar. Só queria dizer que eu fiquei muito feliz por um momento, porque eu achei que você não ia engasgar lendo. Eu vou cortar, ninguém vai ver. Pela primeira vez eu falei, caraca, velho, eu vou editar esse corte assim, mano, eu não vou ter nada pra editar, mano. Mas aí deu uma engasgadinha no final, mas assim, melhor, velho. Foi boa. Foi uma boa leitura? Foi, de verdade, foi boa. Sejam muito bem-vindos ao Esteves com Metafísica Podcast. Eu sou André Oliveira e aqui ao meu lado está Silas Oliveira. Fala, pessoal, estamos de volta. Esteves com Metafísica, hein? No ar pra todo o Brasil e pra todo mundo também. A gente tem um ouvinte nos Estados Unidos e um na Itália, sabia disso? Sério. Provavelmente o cara clicou errado, mas assim, as estatísticas dizem que nós temos um ouvinte nos Estados Unidos e um ouvinte na Itália. Os caras usam VPN, não é possível, velho. O cara tem VPN, né? Não é possível. Enfim, estamos falando sobre antigos intelectuais. Antigos? Não são tão antigos assim, né? Não dá pra dizer que são intelectuais antigos aos moldes do Drummond, que ele, nesse poema que eu li aqui no começo, ele fala um pouco sobre como foi viver vendo todos os grandes morrendo ao redor dele. Mas aí, desses grandes que morreram, ficaram uns caras meio estranhos, assim, tipo Luiz Fernando Veríssimo, né? Eu não sei falar o nome dele, o do Provocações. Antônio, eu acho, Abujanra. Abujanra. É que eu só vi o nome dele escrito e pensava que era Abujanra. Não, se não me engano é Abujanra. Mas eu não sei o primeiro nome dele e eu mal decorei o segundo, na verdade. Mas eu acho que ele se adequam bem... É o Gordão Provocações. O Gordão Provocações, é muito bom. Eu acho que eles se adequam bem na categoria intelectuais antigos, porque eles, tipo assim, são ultrapassados mesmo, né? São intelectuais antiquados, eu acho que... Cara, mas é que antiquado é tipo assim... Tem um status meio que, cara, uma pessoa que rompe irreverente, que rompe liturgia, entendeu? Então se você chamar um Abujanra de antiquado, ele vai ficar felizão, entendeu? Eu prefiro chamar ele de velho, de antigo, porque ele não ia gostar disso. Então eu acho que a minha vontade, assim, eu acho que essa palavra se adequa mais à minha vontade de ofendê-lo. A gente estava até falando em off sobre o que constitui o quadro, o Provocações, né? Porque é um cara que, assim, TV Cultura, é um programa da TV Cultura, pra você que é novinho e não sabe, né? Mas na TV Cultura tinha esse programa chamado Provocações Filosóficas, que o Abujanra, né, que é um ator, se não me engano, ele apresentava e ele... Assim, ele tinha pretensão de fazer um programa sobre reflexões filosóficas sem chamar nenhum intelectual. Cara, ele chamava bons intelectuais às vezes. Todos os três bons intelectuais que estavam vivos, né? Acho que ele entrevistou o Oriano Suassuna, acho que até hoje eu não vi a entrevista com ele, mas ele entrevistou o Raimundo Carreiro, só que ele não deixa Entrevistou, entre aspas. Ele entrevistou, entre aspas, né? Porque ele não deixa o Carreiro falar, velho. Aí ele começa a falar sobre... O Carreiro estava incomodado porque teve alguns protestos no Recife, alguma coisa assim, onde as pessoas saíram peladas na rua e ele tava falando, olha, me incomoda essa banalização do corpo. E aí, tipo assim, o cara vai lá e interrompe ele pra falar, você acha que isso é algo que o intelectual tem que falar? Isso, você vê como esses caras são mini ditadores, né? Tipo assim, você não pode ter a sua opinião. Você não pode ter a sua opinião. Intelectual tem que ser disruptivo, tá ligado? Se você fala assim uma parada tipo, cara... Coloca uma roupa aí, fazendo um favor. Você só pode ser dadaísta pra esses caras, né? Sim, não existe mais... Porque esses caras, eles não leram... Tipo, o universo de referência desses caras é o dadaísmo. Eles não sabem de mais nada. Eles não fazem ideia do que existe além, sabe? E uma outra coisa que eu acho engraçada é que, tipo assim, ele pega uns intelectual... assim, tem até umas cenas clássicas, né, do Provocações, do tipo, do Clóvis de Barros indo lá e ele meio que fazendo o cara quase chorar na frente dele, né?
Você viu esse vídeo já? Eu vi, tipo, que ele pergunta o que é a vida. E aí o Ele, Clóvis... energia que busca energia. Isso. Potência atrás de potência. E aí ele, o que é a vida? Tipo, explica um pouquinho melhor isso. Aí ele fala do dor e sofrimento, né? Porque eu não me lembro de sofrer antes de nascer e tenho a plena certeza... Ele só fala em frases de efeito, né? Ele não consegue falar normal, né? Mas, e tenho a plena certeza de que não sofrerei depois da morte. Tipo, todo mundo sabe que... Ninguém sabe o que aconteceu. Na verdade, assim, ninguém sabe. Não acontecia nada antes de você nascer, que você não tinha nascido. Não, e assim, e ele continua, né, pressionando o Clóvis, até o momento que o Clóvis fica, tipo, constrangido, porque, cara, ele não sabe o que falar. E é um cara que, tipo, cara, aí você vê, tem muita gente que vai lá no programa, até pessoas bem mais simples, fala, cara, o que é a vida? E a ideia dessa última pergunta do Abu Janra, que eu acho que é a única coisa que realmente é coerente desse programa, a única coisa que quase tem algum valor ali, filosófico, digamos assim, essa é a pergunta, porque ele sempre pergunta isso, ele fica perguntando até a pessoa dar uma resposta sincera. Uhum. E aí, pro Clóvis, assim, você vê, é um cara que, pelo menos até aquele momento, eu acho que hoje em dia ele deu uma melhorada, né, mas pelo menos até aquele momento... O câncer no cérebro que ele tem agora, né? Se não me engano. Ele ficou mais reflexivo, eu acho. Ficou mais sincero, na verdade, né? Não acho que é reflexivo. Ele é um cara que ele é inteligente, né? Mas ele é um sofista, né? Isso é o que o professor Olavo ele fala sobre a 8ª camada, né, da personalidade. Ele vai falando que a cada camada que a gente vai passando, a gente vai adquirindo uma certa maturidade, né? E a 8ª camada é a camada onde a vida, a sua vida ela começa a ser impactada pela ideia da morte. Porque quando você começa a fazer tipo 40, 50 anos, você percebe que seu corpo ele já não é mais como era antes, mas num nível que tipo ele não tá funcionando tão bem. Então, a morte começa a se tornar uma coisa próxima de você. Você percebe que você tem menos tempo do que você já viveu, né? Até então, quando você é jovem, você sempre pensa, pô, vou viver mais uns 50 anos, mais uns 40 anos. Então, quando você chega nos 50, você fala, cara, eu já vivi a maior parte da minha vida. Então, isso traz para as pessoas... A morte, ela tem o papel de mostrar para as pessoas o que realmente importa na vida. Tipo assim, de fazer com que você quebre todas as suas ilusões para você entender que o seu tempo é curto. O que caracteriza o ser humano é justamente a finitude de que ele tem e de que as escolhas que ele faz a partir desse momento, a partir de quando ele nasce, elas vão impactar no todo da vida deles. E engraçado, cara, eu até queria falar sobre o Fallout, porque tem justamente um personagem que ele se faz imortal por causa disso. Essa é meio que a reflexão dele. Fala, tipo, o problema da vida é que ela é finita e eu não vou conseguir completar meus planos assim. Mas eu não vou falar sobre videogame aqui, pelo amor de Deus. Né? Hoje não. Hoje não. Mas eu acho que é isso. Assim, quando a gente fazer o Esteve sem metafísica, a gente fala sobre videogames. Mas assim, o Clóvis é isso. E não só ele, mas várias outras pessoas, assim. Você vê como elas estão perto aí da morte. Cara, a visão dele sobre a vida muda completamente. Tanto que boa parte das palestras assim, filosóficas que a gente tem de psicologia hoje, de psicologia existencialista e tudo mais, até análise existencial, né, que é o caso da logoterapia, eles sempre vão partir da morte, né? Pra falar assim, cara, beleza, a morte, você precisa lidar com ela, né? Então, pra quê? Pra ter sentido a sua vida, entendeu? Pra que ela tenha sentido. E nesse meio, continuando falando sobre os intelectuais, nesse período aí em que os grandes tinham morrido, e nos anos 80 Drummond, Nelson Rodrigues morreram, foi dando uma diminuída, a gente meio que só tinha um intelectual que todo mundo, assim, que as pessoas gostavam, que as pessoas achavam relevante, assim, que era o Ariano Suassuna, né? Tanto que ele era o cara que era convidado para as coisas, ele que era adaptado para o cinema, esse tipo de coisa. Tem aquelas palestras espetáculo dele que todo mundo já viu alguma coisa. Tipo, a galera tentou sugar ele ao máximo, né? E ele era tipo um showman, né, cara? Porque é muito engraçado os vídeos dele, Sim. cara. Não dá, velho. Ele tinha um carisma próprio, assim, que era um carisma de... Além de ele ser um intelectual e ele ter uma obra séria, né? Apesar de que o Olavo, ele xinga ele várias vezes de idiota, né? Mas ele tem uma obra séria, né, o Ariano, mas ele tem um carisma, assim, quase que ele infantil. Ele tem um dos melhores livros de estética. Assim, eu comecei a estudar estética me baseando no livro dele. Até ali na estante, o Iniciação à Estética, que era um curso que ele dava, né, na Universidade da Paraíba, do Recife, não lembro. Mas enfim, ele dava esse curso de estética e ele
tinha feito meio que uma apostila que ficava só na universidade e depois eles decidiram publicar como livro. Muito bom, cara, muito bom, de verdade. Mas, assim, e você percebe que quando a gente para nos anos 90 e tudo, cara, nos anos 90 realmente começa que o Olavo ele vai falar no imbecil coletivo, que ele chama de tipo uma imbecilização, né, dos intelectuais. Os intelectuais eles começam, segundo ele, né, é a tese do imbecil coletivo, de que eles começam a se estupidificar mesmo. Eles começam a tipo rejeitar a obra, assim, a filosofia mais concreta, as boas obras, para começar a realmente expor e só falar sobre coisas supérfluas e tontas e sem sentido e tudo. E isso, assim, causa um impacto. O Olavo, ele causa um impacto muito grande nesses Sim. autores, inclusive. Porque os autores que ele cita no Imbecil Coletivo, você não vai achar nunca mais a obra dele, assim, ninguém falando sobre e tudo. Por quê? Porque foi um vexame muito grande ele ter exposto isso. Mas é aquela coisa do rei nu e tudo, né? Aquela parábola do rei nu, né? Tipo, o rei está nu. Então o Olavo, quando ele expõe isso, tipo, dá um vexame tão grande que esses caras são extirpados da cultura. Só que cria-se um vácuo muito grande, porque não tem mais intelectuais, então, para explicar o nosso mundo. E, óbvio, além do Olavo, né? Que realmente é o único intelectual. E aí é que tá. Você pode não gostar do Olavo, você que tá ouvindo, ouvinte. Só que assim, o Olavo ele tem mais de 20 livros, cara, só sobre filosofia Aristóteles, filosofia profunda, sabe? O Olavo ele tem mais uma porrada, tipo, mais de 40 livros mais ou menos. Ele tem uma porrada de livros. Ele tem uma obra muito extensa, muito grande, entendeu? Então, por mais que as pessoas podem ter raiva dele, cara, ele é um intelectual de alta estirpe e muito, muito influente. Ou seja, você pode achar ele burro, mas você nunca vai poder falar que ele é irrelevante, porque ele não é. Quando você for falar que o Olavo não é filósofo porque ele não tem curso de filosofia, que ele não tem a licenciatura em filosofia, Aristóteles também não tinha. Aristóteles não tinha, Platão, São Tomás de Aquino, quem mais que não tinha curso de filosofia? Agostinho, Kant, provavelmente. Na época eles ainda estudavam teologia, né, no século XIX. Na época do Kant, assim, nessa época aí, pós-Idade Média, que a gente vai começar a chamar de Renascença e Iluminismo, uma coisa que era muito comum era as pessoas entrarem na universidade e saírem sem terminarem o curso. Por que eles faziam isso? Porque pouco importava, cara, ter um diploma ou não. O cara entrava na faculdade, estudava aquilo que ele achava bom e saía. Era isso. Essa idolatria que a gente tem com diploma hoje em dia é uma coisa muito, muito recente, entendeu? E é uma coisa muito brasileira, tá? Essa é uma coisa muito brasileira também. Porque quando a gente vê por aí, em outros países, muitos autores eles recebem, tipo, autores que são relevantes, famosos de verdade, título doutor honoris causa, eles recebem, tipo assim, eles são convidados para dar aulas em outras universidades sem precisar de um diploma formal, porque eles entendem, olham a obra da pessoa como um todo e falam, cara, esse cara é muito bom para ser ignorado, né? Tipo assim, isso é uma questão que acontece no brasileiro, até aquele livro O Espelho, né, do Machado de Assis. Ele expõe um pouco disso da cultura brasileira. Essa necessidade que o brasileiro tem de ter esses símbolos, ter tipo ter títulos, uniformes, e as pessoas se identificarem com isso, né? Fazendo um resumo grosseiro desse conto, O Espelho do Machado de Assis é basicamente um cara que ele é promovido, eu não lembro qual patente do exército, mas... E todo mundo fica muito orgulhoso dele, a família dele, e ele fica sempre usando a farda, mas quando ele se olha no espelho e tira a farda, o espelho fica embaçado, ele não consegue se ver sem aquela roupa, né? Sim. Mas cara, a gente tá no país das velhinhas do Policarpo Quaresma, né? Por que esse rapaz tá sempre vivendo com o livro debaixo do braço se nem é bacharel? Na verdade, na cena, eles estão olhando pela janela e veem a estante de livros dele, cara. Tipo assim, aí eles falam, pra que tanto livro, né? Pra que tanto livro se nem é bacharel? E aí eu lembro que nesse diálogo o cara ainda fala assim, eu acho que deveria ser proibido a pessoa que não é formada ter livros, assim, ter tantos livros assim. Mas é isso, cara, erudição não serve, assim, as pessoas não conseguem entender erudição, não conseguem entender que são questões e fatores muito importantes pra você entender a vida, a realidade, entendeu? E você não entender a vida vai te fazer ser enganado pelas pessoas. É por isso que o brasileiro é tão enganado hoje em dia, né? Eu acho engraçado, todo o brasileiro ele tem tanta essa coisa de não querer ser enganado,
Mas como diria o Hermes e Renato, né? O brasileiro ele não tem medo de se dar mal, ele tem medo que alguém se dê melhor do que ele. Então, tipo assim, ele pode até ser enganado, mas ele não vai deixar a oportunidade de passar por cima dos outros. Mas é interessante porque nesse jogo do Donkey Kong você tem uma ascensão, certo? A estrutura é de uma ascensão, o Mario ele tem que subir e o caos vai sendo derramado pelo Mario e aí ele tem que ir escapando desse caos e restaurando a ordem. E o Donkey Kong ele é o símbolo, tal como aquele do King Kong, o símbolo antigo, da natureza humana desgovernada, desenfreada. Então como se fosse o pior lado do homem. O Bowser, por sua vez, ele é um pagão, porque ele tentou forçar a Peach a casar com ele, e nós sabemos que pelo código canônico cristão o casamento só é válido se ele for consentido. Nesse cenário, Silas, nesse cenário onde você só tinha esses intelectual chola, assim, o Careca e o Cortella. O Cortella e o Karnal. Não, tem o outro também, o Clóvis também é careca. Ah, tá. O Careca e o Karnal. Ah, saquei. É por isso que você falou careca 2 vezes, não tinha entendido. Tipo, o Abu Janra, sabe? Tipo assim, ou até depois teve aqueles escritor, que até o Luiz Fernando Veríssimo, os caras que escrevem umas besteirinhas, Rui Castro, tá ligado? Os caras que, tipo, é umas besteirinhas assim, tem um estilo legalzinho, às vezes, tem um estilo legalzinho, e escreve lá as piadinhas, e nesse vagão tem 5 mentirosos. Todo mundo já leu esse texto na escola, né? Eu não li, desculpa. Do Luiz Fernando Veríssimo. Ah, tá. Houve um movimento, se você não nasceu em 2013, ou se você tem mais de 18 anos, você deve ter visto que teve um movimento conservador aí, a partir de 2013, começou a surgir a galera, protesto PT, enfim, não preciso explicar isso pra ninguém, né? E começou a surgir uma certa intelectualidade em massa, eram alunos do Olavo, né? Um ou outro era um cara que já estava atuando ali, você tinha, acho que o Rodrigo Constantino, que já era um jornalista, você tinha, como que é o nome daquele lá que deu uma de doido? Reinaldo Azevedo, né? Reinaldo de Azevedo. Você tinha esses caras que falaram, não, nós somos a nova intelectualidade brasileira, e você teve mais de uma editora, né, de publicação que começou a vender muitos livros, teve a Vide. Realizações, a Record. A Record não é tão... ela é uma editora que até publicava os conservadores, mas ela era uma editora mais neutra, assim, eu acho, Sim, mas eu acredito que assim, eles acabaram... A Record ficou famosa, ficou conhecida mesmo por causa dos autores conservadores, né? Por isso que eu cito ela, assim. Apesar de não ser uma conservadora, né? Bom, e assim, esses caras começaram... Assim, eles não tinham espaço na academia, obviamente. Também porque a maioria deles não tinha capacidade de entrar na academia. Não vamos deixar de falar disso. Então, eles começaram a lançar livros, só que tinha um certo grupo que eles não tinham nem certa capacidade de escrever livros, né? Sim. E eles decidiram que, cara, eu vou realmente escrever 200, 300 páginas, eu vou, sabe, procurar editor, e muitos deles, por exemplo, na Record, eu vi os caras comentando que os caras, eles compravam, tipo assim, milhares de livros do bolso deles, assim, tipo, meio como se fosse um depósito pra editora, pra ela não sair no prejuízo. Tinha uma coisa assim, acho que eu vi o Evandro Pontes falando sobre isso, de um livro que ele tentou lançar pela Record. Sim. Não, mas você vê assim, eu acho que isso começou muito primeiro com o YouTube. Você tinha um cara igual o Nando Moura e Bernardo Kister surgindo, que nunca fizeram nada relevante culturalmente falando, nada que Você tá falando que eles estão no meio de nós, não é culturalmente relevante? Eu vou colocar um trechinho. Do comentário se eu achar aqui. É muito bom ele. Padre? Mas padre? Vou colocar aí. Padre, preciso confessar.
verdade é bastante coisa, padre. Faz mais de 50 anos que eles estão no meio de nós. Muitos brincam com o sagrado e ver tudo isso é muito difícil. Julgar não é fácil. E agir, então, padre... É desde os anos 60, padre, que eles estão no meio de nós. A Conferência dos Bispos, eu preciso falar dela. Os movimentos sociais, as comunidades eclesiais de base, o Partido dos Trabalhadores. São eles e as suas ideias, padre. E o povo católico. E a alma da igreja, como é que fica? E a fé católica? Padre. O que me incomoda é que é o seguinte, aí entra um outro fator, que é, esses caras, não só eles não produzem nada, e eles querem falar sobre tudo. Você vê o Bernardo Kister, assim, no começo eu via ele indo em debate contra o aborto. Aí eu falei, pô, então deve ser especialização do cara. Não, mas o cara não colocou nenhum livro sobre isso. Aí ele começa a falar sobre teologia, ele quer dar uma de apologeta lá. Aí ele pega e repete uma coisa que qualquer um que tenha estudado assim um mínimo de apologética sabe que não... Apologética, no caso, católica, né? Contra a protestante. Exato. Qualquer um que tenha estudado o mínimo, assim, de apologética sabe que ele tá falando não é nada de novo debaixo do sol, assim. Um monte de obviedade que já foi debatida, já foi rebatida e que nem os próprios católicos hoje assimilam como assumem, né, como um argumento relevante. Eu não quero entrar não quero falar sobre isso, mas aquele debate do Bernardo Kister e do Olavo de Carvalho contra o Iago Martins é uma coisa que eu queria ter não visto assim na minha vida. Tanto que o padre Paulo Ricardo ainda foi lá e falou, então vocês falaram heresia ali, tá? Tem que vocês falaram que tá errado. Mano, olha, qualquer um que é justo vai ver que o Iago ganhou aquele debate, cara. Qualquer pessoa assim, olha só. E assim, eu não sou muito fã do Iago Martins, tá? Tipo, na verdade, às vezes, eu até queria que ele não tivesse ganhado com tanta folga o debate, sabe? Sim. Eu queria que ele tivesse sofrido um pouquinho mais pra... Eu também. Mas assim, o Iago, ele fez aquele vídeo, você não viu um protestante falando assim, isso aqui que você falou... Não, todo mundo falou, pô, legal, bons argumentos ali. Ninguém falou mal dele. O Olavo, ele saiu ali, a galera falando que o cara era um herege. Muitos católicos ali dizendo que foi uma vergonha aquilo, entendeu? Então, assim, aquilo é uma coisa muito clara. E outra, o Bernardo ter que chamar o Olavo, cara, pelo amor de Deus, né? Cara, ter que chamar um outro intelectual só pra, tipo... Porque sozinho, obviamente que ele ia tomar um cacete do Iago. Tanto que ele pega o livro do Iago, que é um livro apologético, que não é bom também, o livro do Iago não é bom, mas enfim. Livro apologético sobre sobre calvinismo, se não me engano. Você não precisa de um chamado missionário. É esse o livro? Foi esse que ele entregou. Então, ele pega esse livro, ele, tipo, lê num dia só. Tipo assim, chega, se não me engano, na sexta-feira. Ele lê tudo no mesmo dia e ele faz uma live e ele não expõe um argumento do cara. Ele só meio que, tipo, questiona a bibliografia que ele utiliza. É só isso. Tipo, só fala assim, você não citou tal autor, você não citou aquele outro autor. O que, tipo, ok, mas... Assim, eu acho uma crítica relevante até. Você falar, você não citou os autores importantes. Só que você não refuta a pessoa falando isso, né? Isso daí é só uma... Cara, pior do que ele é um tal do Guilherme Freire. Não. O maluco, ele afirma que ele... Sobrinho do Gilberto Freire. Que ele mentiu, né? Falando que era sobrinho do Gilberto Freire. O Wilton abriu a árvore genealógica do cara. Do Gilberto Freire pra provar que... É engraçado que pode ter sido uma coisa que os pais dele mentiram pra ele, né? E aí o Wilton foi lá e quebrou essa ilusão pra ele. Ele ficou... se fosse, seria um plot twist legal. Mas eu acho engraçado que ele falou do Gilberto e o Paulo Freire, que também é do Nordeste, igual ele, e que o nome se escreve da mesma forma. Gilberto Freire é Freire com Y, né? O Paulo Freire é com I, igual o Guilherme Freire, entendeu? Por que ele não... O Anderson Freire, né? Aquele cantor gospel, também deve ser da família deles, né? A família Freire é muito... Você é o espelho. E, cara, esses caras, eles inventaram um novo gênero literário, né? Que é o post de Instagram. Tipo assim,
Eles não escrevem artigos, eles não têm um site assim pra escrever, eles fazem cursos, né, aulas gravadas, né, falando, não tem coisa escrita, né? Tem canal do YouTube. Tem canal no YouTube, só que você vai abrir, os caras, eles só se comunicam. Agora ele não tá mais nem fazendo aqueles posts de bosta do Instagram, de aqueles carrossel, né? Sim. Sei lá, o Rei Leão, um filme comunista. Eles não fazem mais nem isso, agora é só o Reels assim, com musiquinha dramática de fundo, sabe? E eles falam, quando entrei na faculdade de Direito, eu vi aquela ideologia, e ele não fala qual ideologia, de quem que era, se eram os professores, e eu ficava muito incomodado com isso, e aí, simplesmente do nada, eu fui iluminado e li a Suma Teológica de São Tomás de Aquino numa noite. Nossa, aí você vai cara. ver a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, tem tipo mais de 1 milhão de palavras. É 5.000 páginas, tá? São 5.000 páginas, tipo, você demoraria, se você lesse, 8 horas por dia, você não ia conseguir ler em um dia. Não, se ia durar, se não me engano. Eu tenho um vídeo que eu até postei no meu Instagram, do cara meio que fazendo a contagem de quanto tempo você demoraria, tipo, se você ler direto, dá tipo uns 3 dias, assim, se você não fizer mais nada, sabe? Só lendo, entendeu? Você sabe que tem eu não vou lembrar agora o nome do cara, mas eu vi um documentário muito tempo atrás do History Channel, de um cara que ele era um satanista e ele fez a Bíblia do Diabo, a primeira Bíblia do Diabo, e ele fala que ele demorou 10, 20 anos pra fazer, mas ele passou o documento a limpo numa só noite, e ele falou que foi o diabo que ajudou ele. Será que alguém ajudou o Guilherme Freire? Será que foi o diabo? Não, e sabe o que é engraçado? Porque assim, qualquer um que já abriu a Suma Teológica, qualquer um artigo, pode ser a primeira página, cara. Você não lê aquilo ali, tipo assim, você não lê aquilo ali rápido, cara. É um livro muito difícil de se ler. É um livro difícil pra se ler se você tem... E do jeito que ele fala, ele era um estudante de direito que assim não tinha muito conhecimento sobre filosofia. Sim. Cara, esse não é o primeiro livro que você vai pegar pra ler. Ele fala, beleza, eu tava lendo Platão antes, mas mesmo assim, amigo. Meu amigo, pra você entender, São Tomás de Aquino, ele pega a filosofia aristotélica e coloca ela junto com o cristianismo, né? Ele faz uma... ele é um dos primeiros, né, que começa a fazer isso. Pra você entender, então, não dá pra você entender o todo da filosofia do São Tomás sem ter um conhecimento de Aristóteles. É impossível. Tipo assim, e aí o cara que nunca leu nenhum autor, ele vai ler o Fédon do Platão, né, que pelo que ele tá falando era o Fédon, que ele tá falando sobre a imortalidade da alma. É o da imortalidade da alma. Então é o Fédon. Que é um livro que, cara, ele não... Se ele lê o Fédon, ele não consegue entender nem Santo Agostinho. Que dirá São Tomás de Aquino. E o cara fala que leu isso numa noite, meu amigo. Assim, esse que é o ponto. Pra que mentir, né, Silas? Sim, sabe por quê? Pra que mentir? Porque se ele não mente, ele não vende curso. Se ele não finge que ele é intelectual sério, ele não vende curso. Porque ele não vai ser um cara igual, por exemplo, o Dr. Paulo Pacheco, que ele, beleza, vende curso de... formação em psicologia, vende a supervisão dele em psicologia também, e é caro, mas é um cara que ele ficou anos da vida dele, tipo, dedicou anos da vida dele só em pesquisa fenomenológica, cara. Fenomenologia é uma das filosofias mais difíceis de se assimilar, entendeu? O cara ficou anos da vida dele só trabalhando com isso pra depois se vender como intelectual, tanto que ele é velho, né? Você acha que o Guilherme Freire ia fazer uma coisa parecida com isso? O maluco, ele deve ter o quê? Nem 10 anos a mais que eu, cara. Eu tô com 22. Ele tem, eu acho que uns 34, se não me engano, por aí. 30 e poucos. Tipo, mano, os malucos novos pra caramba, mas assim, tem que vender curso, né? E assim, o que eles fazem, e isso começou com o Ítalo Marcilli, que foi o pior de todos. Foi, eu acho que o maior câncer do Instagram e um dos maiores cânceres pro conservadorismo, viu? Pra intelectualidade brasileira como um todo, mano. Sim. Ele viciou todo mundo a ficar plagiando não, né? Vai que alguém me processa. Copiando a teoria do Olavo de Carvalho das 12 camadas e ficar falando de temperamento, sabe? Tipo assim, os caras voltam com essas ciências. É que assim, pelo menos ele admite que a teoria não é dele, né? Então não é uma cópia, não é um plágio por causa disso. Agora, você entrou numa seara, André, pelo amor de Deus, você citou o Ítalo Marcilli, citou meu arqui-inimigo. Cara, o Ítalo Marcilli, se a gente fosse enumerar o número de canalices que esse cara fez, dá pra fazer um podcast. É sério mesmo, dá pra fazer um podcast só sobre as canalices dele.
E assim, vai ficar 1 hora falando No aqui. próximo episódio de Esteves... Mentira, o próximo não vai ser esse. Não. Mas o que eu queria dizer... E ele ensinou esses caras, eu tenho certeza que ele deve ter falado com a maioria desses malucos aí, cara, você nunca dá o conteúdo inteiro pra uma pessoa, você nunca dá os meios dela descobrir por si só, e ele fica repetindo, né? Se eu falasse tudo que eu sei sobre isso, vocês iam ficar impressionados, assim. Ele fica, tipo, ele finge que ele é o ilusionista, né? Tipo, não vou revelar meus segredos. E eles ficam vendendo o curso em doses homeopáticas. Vai lá e te dá um pouquinho desse conteúdo aqui, fica te enrolando pra você ficar refém deles, tá ligado? Então, beleza, você virou o conservador total, você comprou todos os cursos da direita. Super conservador. Você comprou todos os cursos da direita, você tá indo à missa tridentina, tem que ser a missa tridentina, tá? Que é em latim. Missa em português não presta. Mano, se você tá entendendo o que o seu padre tá falando, meu amigo, você não tá sendo abençoado. Meus ouvintes católicos, eu tô brincando, tá? Você fica quebrando minha linha de raciocínio, peraí. Então, beleza. O cara vira o conservador total, compra todos os cursos. A mulher, ela vai lá, compra os cursos da Ana Campanhola, ela começa a fazer marmitinha pro marido pra sair. O cara trabalhando de home office, ela faz marmita pro cara, tá ligado? Ela vira anti-calças, né? Que ela só usa vestido. E fica falando sobre modéstia cristã no Instagram. Só que aí você vai ver, esses caras ficam anos, porque sim, esses caras não estão há pouco tempo aí. Sim. Os caras em 2017 eles já tinham relevância, tá ligado? E quando você vai ver, os seguidores deles, os caras não conseguem abrir um livro do Platão, não conseguem abrir Aristóteles, que eu vou falar um negócio pra vocês. Não é difícil ler. Você precisa entender mais ou menos o contexto da época. Quando você vai ler, por exemplo, a Poética do Aristóteles, você precisa ler antes um pouquinho de teatro grego, entender um pouco a Ilíada, a Odisseia, pra saber do que ele tá falando. Mas não é difícil ler. Mas os caras, eles não têm essa capacidade e eles não vão falar isso que eu tô te falando, né? De como você faz pra você ler as obras por si só. Eu vou te falar, difícil é. Não vou dizer falar que não é difícil é um pouco de exagero. Mas não é impossível, entendeu? Não é o que eles estão pregando que é um negócio tipo... Porque assim, ó... Mas assim, não é que nem ler Hegel... É que tem uma diferença. Esses caras assim, tipo, é propositalmente complicado. Sim. Não, assim, claro, qual que é a questão quando você lê esses autores? É a mesma coisa quando você lê as escrituras. Tem um texto que tem tantas camadas que você não pode ler ele todo de uma vez. Você, tipo assim... São textos complexos, assim, você vai pegar a ideia principal e aí depois você tem que ficar anos estudando para você ir entendendo o todo que aquele texto tem a dizer. Isso funciona tanto para a Bíblia quanto para o Aristóteles e Platão, até porque a Bíblia, boa parte foi escrita em grego, né, e Platão e Aristóteles eram gregos também, e é uma língua muito rica, e é uma língua que ela permite dizer muito mais do que você normalmente diria, por exemplo, em português. Em português a gente demoraria muito mais para falar sobre isso. Então é uma língua muito rica. E a questão é que, assim, em 1 ou 2 anos você consegue ler a obra do cara e passar para a próxima. E aí ler outros autores e fazendo isso. Não é tão difícil, cara. É só sentar e ler, como o André falou. É que, tipo assim, não é impossível. É que vai exigir que você tenha empenho e esforço. Só que não... É só você não ter problema de cotoco, né? Que acho que a Aurélia Sassana falava disso. O problema de cotoco é que você parece ter um cotoco na bunda, você não consegue sentar na cadeira e ficar lendo. Sim. O que eu acho pior é justamente um exemplo do Ítalo Marcilli. O cara, ele quer falar de tudo, velho. Antes, o lance dele era falar de psicologia. Primeiro, ele pega aí ele pega um ator igual o Rudolf Allers, que é um psicólogo tomista, e diz que o cara não entende de Aristóteles. O tomista. Sendo que... Enfim, não vou nem falar nada. Então ele não entende, ele não domina a psicologia que ele... Mas por acaso o Allers, ele publicou um livro que tem prints de Instagram nas páginas? Esse Allers, ele precisa de muita coisa pra chegar aos pés do Marcilli, cara. Não, você sabe o que eu acho engraçado? E depois esses mesmos caras do movimento conservador falam mal do Joaquim Teixeira, que fez um livro de tweets. Mas pelo menos, cara, o Joaquim Teixeira não mente pra ninguém, velho. O nosso vô. Cara, é aquilo ali. Você não vai comprar o livro dele e virar gênio. É besteira, cara. O Joaquim Teixeira é piada, é brincadeira, é o Del Rey, sei lá. Eu sou velho, é isso, cara. Até hoje é engraçado, tá? Você pega as coisas dele, até hoje é engraçado, tá? O cara manda muito bem, mano. Mas o resto ficou tudo datado, né? Daquela época de humor, assim, tipo José Lito Miller. Ninguém ri mais dele.
E aí, assim, você pega... E aí esses autores... Qual que é a estratégia que esses conservadores eles usam, assim? Eles se cercam até de pessoas inteligentes, se cercam de pessoas que têm realmente uma erudição, que até tem alguma obra relevante. Homeopatia, né? Como é que fala? Osmose? Osmose. Homeopatia. Homeopatia é outra coisa que a gente fala. Não, mas por osmose, né? Então é como se fosse isso, né? Mas não, assim, um exemplo do Italo Marcilli, você pega o curso dele, tem psicólogos bons, tem bons autores lá na certificação do Italo Marcilli lá. Mas, cara, tem esses bons autores aí, só que o cara... O ouvinte não viu essas aspas que você fez com a mão, tá? Enfim, mas tem esses bons autores aí, só que, cara, o que é dele, assim, quando você vai tirar, limpar tudo e pegar o que é dele mesmo, meu amigo, não tem nada aqui. Não tem nada que você aproveitar. Entendeu? Então, assim, o que a gente tá... qual que é o intuito do podcast? Não é só ficar falando mal de gente que a gente não gosta, também, porque é muito bom fazer isso, mas é também... É um alerta pra vocês, entendeu? Você tá vendo algum intelectual... Você acha que o cara é inteligente? Beleza, você pode compartilhar o story dele e tudo, mas se pergunta o seguinte: o que esse cara escreveu? O que esse cara produziu de relevante? E a gente não tá falando ele não foi reconhecido pela academia, ele não tem artigos publicados, ele não publicou um livro de papel. Não precisa. Mas assim, o cara tem pelo menos um blog que tem um texto bem escrito, com referências do que ele tá falando, que não é tirado da cachola dele. Ensaios, sei lá, mano, lançar um PDF, lançar um e-book, qualquer coisa assim. Mas assim, a gente precisa de um trabalho sério, a gente precisa de alguma coisa. Eu preciso de algo que te prove que você não é um canalha. O intelectual é alguém que trabalha com ideias. Se você não tem nenhuma ideia, se você fica repetindo coisas dos outros, se você não escreve nada, você não é um intelectual. Você é um influencer. Você é um influencer. E de influencer o mundo tá cheio, cara. Agora, quantos deles vão ser relevantes pra cultura? Nenhum. Porque justamente o produto deles é justamente algo que é feito pra ninguém nunca mais lembrar. Stories é assim, Stories passa e nunca mais volta. Livro é um negócio que permanece por anos. Vou citar só um autor aqui, é o Silvio de Almeida, que ele escreveu aquele livro horrível que é No Racismo Estrutural do Brasil, que é um... Ele é um cara que todo mundo paga um pau absurdo, sobretudo na academia. Cara, quantas vezes eu tive que ver aula sobre esse cara? E eu vou te falar, academicamente esse cara nem é relevante assim não, viu? Muita gente critica e muito o livro dele. Por quê? Primeiro porque a teoria dele não é sobre racismo, é sobre capitalismo. Segundo, ele nem sequer explica o que é uma estrutura. Então pode ser qualquer coisa, o livro dele. Não tem substância, é um livro de papel. É um livro de palha, digamos assim, né? No sentido, é um livro que não tem substância. Cara, ele escreveu essa bosta desse livro, esse livro estúpido e ridículo, entendeu? E por isso que até hoje que a gente tá sofrendo na mão, e todo lugar que você vê passando por aí, as pessoas vão ficar falando de racismo estrutural. Agora, por que a gente, o que é conservador, o pessoal que é cristão, não começa a fazer a mesma coisa, sabe? Escrever livros, de verdade. Documentar as ideias dele, sabe? No papel. Seria bom. Nem sei que existo para dentro, giro, rodeio, engenho, me engato-me em todos os comboios, içam-me em todos os cais, giro dentro das hélices de todos os navios, sou o calor mecânico e a eletricidade, e os rails e as casas de máquinas e a Europa, e hurra, por mim tudo e tudo, máquinas a trabalhar, galgar com tudo por cima de tudo, hopla, 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 ela, não ser eu toda gente, toda parte. Bom, gente, a gente vai encerrando esse podcast por aqui. Ele foi mais um respiro entre podcasts. O nosso primeiro podcast foi mais desse estilo um pouco mais descontraído, sem pesquisa. Já o segundo já foi uma coisa mais estruturada. E o nosso próximo podcast dando trabalho. Tá dando trabalho. Os livros que a gente comprou pra fazer ainda não chegaram. E a gente queria fazer um podcast esse mês, pra ficar pelo menos um por mês, assim. É um respiro pra gente e algumas pessoas pediram pra gente já gravar alguma coisinha. Sim. Eu acho que tá dificultando um pouco
pelo menos pra mim, na questão de formação daquilo que a gente vai falar, é justamente tentar ser mais didático, porque esse próximo podcast vai falar sobre coisas muito difíceis de se explicar filosoficamente falando. A ideia do Esteves com metafísica é justamente não ser um negócio difícil, é ser uma coisa que as pessoas comuns também consigam entender, né? Apesar de que as pessoas acabam não entendendo. Mas é o nosso intuito. Mas o nosso intuito é fazer isso. Nós ainda vamos acertar o tom. Siga-nos no Instagram, @ECMPodcast, E de escola, C de casa, M de Maria, podcast. Nos siga no YouTube também e no Spotify, tá lá. Avalia no Spotify. Dê 5 estrelas. Uma pessoa, ela conversou comigo, foi mostrar meu podcast. Ela falou, nossa, que podcast bem avaliado, 5 estrelas. Aí quando fui ver, quando fui mostrar pra ela, só tinha 2 avaliações. 2.000 no caso, né? Você tá falando. 2.000 avaliações. Não, Silas, era uma minha e uma sua mesmo. Não. 2.000 avaliações, tá, gente? Tá muito mentira. Ninguém tá avaliando, gente. Por favor, avaliem pra gente ter relevância. Compartilha aí com alguém que vocês acham que é... O cara que gosta muito de conservadores aí. Não, de verdade mesmo. Não de zoeira mesmo. Só pra fazer esse contraponto. Às vezes o cara não pensou nisso. Antes de encerrar, eu só queria ler um comentário feito no Spotify do nosso ouvinte, o Complicado e Perfeitinho. Esse é o nome dele. Fiquei dando risadas no ônibus e acharam que eu era perturbado. Joinha. Muito bom. Muito obrigado, Complicado Perfeitinho, pelo seu comentário. Continue nos ouvindo e compartilhando e dando risada no ônibus. E mostra para as pessoas no ônibus o que você tá ouvindo, do que você tá rindo. Sim. Levante no ônibus assim e fala: gente, não estou maluco! Eu estou com um podcast aqui maravilhoso! Ouçam todos! Vai ser muito bom. As pessoas vão todas se emocionar e todas vão ouvir o podcast. Até mais. Até mais. To work. I wish I had a heaven of my own. I wish I had a heaven of my own. E aqui ao meu lado está Silas Oliveira. Olá a todos, olá amigos, olá ouvintes. Nossa, faz isso de novo, como ficou ruim, mano. Sério, faz de novo. Você vai deixar assim? Tá bom. Não, eu tô pensando numa frase de efeito, mano. Eu preciso de uma frase de efeito. Ah, tá. Eu vou pensar em no próximo episódio.